Muitos cristãos estão vivendo como se ainda precisassem provar algo para Deus. Oram mais para se sentirem aceitos, jejuam para serem vistos como espirituais e se envolvem em uma maratona de atividades religiosas na tentativa de alcançar uma plenitude que na verdade já receberam. Isso é mais do que uma falha de entendimento. É uma traição silenciosa à suficiência de Cristo. Colossenses, capítulo 2, revela algo que derruba os alicerces do orgulho espiritual. Não há nada que você possa fazer para se tornar mais completo do que já está, se estiver verdadeiramente em Cristo. Essa verdade muda tudo. Ela confronta tradições, desfaz enganos e expõe sistemas inteiros que foram construídos sobre a insegurança disfarçada de devoção. E no meio de tantas verdades distorcidas que circulam por aí, ter um espaço onde a palavra é tratada com profundidade e clareza faz toda a diferença. Já se inscreve aqui no canal e fortaleça esse compromisso de caminhar mais fundo na verdade que liberta. Porque entender as Escrituras não é um luxo, é uma urgência. A cidade de Colossos, embora pequena e economicamente menos relevante que outras da Ásia Menor, abrigava uma igreja vibrante, porém vulnerável a ensinos que tentavam misturar o evangelho puro com elementos filosóficos, tradições judaicas e práticas místicas da religiosidade popular da época. Era um cenário de pluralismo espiritual, onde o sincretismo era visto como algo desejável e não como ameaça. Essa mistura contaminava a compreensão da identidade cristã e colocava em risco a centralidade de Cristo na fé dos colossenses. Quando Paulo escreve a essa comunidade, ele está profundamente preocupado com o crescimento de ideias que, embora parecessem piedosas, afastavam o povo da suficiência que há em Jesus. O apóstolo jamais esteve pessoalmente com os colossenses, mas sua carta transborda amor pastoral e zelo doutrinário. Ele não inicia sua correção com acusação, mas com exaltação. Começa falando da fé e do amor que ouviu dizer que existia entre eles, mas rapidamente avança para uma oração fervorosa para que sejam cheios do conhecimento da vontade de Deus. O problema não era simplesmente ignorância, mas confusão causada por discursos sedutores que pareciam sábios, mas que na essência negavam a plena autoridade de Cristo. Em um ambiente onde a cultura helenista exaltava o conhecimento e a tradição judaica valorizava rituais, os colossenses estavam sendo puxados em direções opostas, correndo o risco de perder o foco no Evangelho. É nesse ambiente instável que Paulo decide reafirmar, com profundidade e clareza, quem é Jesus e o que significa estar unido a Ele. Ele apresenta Cristo como o centro de toda a criação e redenção, o único que pode reconciliar todas as coisas. Sua intenção não é apenas doutrinária, mas profundamente pastoral. O apóstolo sabia que ideias erradas sobre Jesus geram vidas espiritualmente frágeis, guiadas por aparências e não por convicções enraizadas na verdade. Por isso, cada palavra de Colossenses, capítulo 2, é uma tentativa de arrancar as máscaras das falsas promessas religiosas que prometem plenitude, mas entregam escravidão. A situação enfrentada pela igreja em Colossos não é um problema distante ou antigo. Ainda hoje, muitos cristãos vivem cercados por uma mistura de doutrinas, modismos espirituais e filosofias que prometem crescimento e plenitude, mas que na prática desviam o coração de Cristo. O texto bíblico se torna atual quando percebemos que a suficiência de Jesus ainda precisa ser defendida em meio a um mundo de múltiplas vozes. O desafio não é apenas rejeitar o erro, mas reconhecer a verdade que já recebemos. Se nos colocarmos no lugar daquela comunidade, será possível perceber que muitas das mesmas pressões que tentavam empurrá-los para uma fé diluída também nos cercam hoje. A carta aos Colossenses é, portanto,
um chamado à vigilância e à profundidade. Antes de apresentar argumentos contra os erros, Paulo eleva o entendimento da igreja sobre Cristo, pois só quem vê a grandeza de Jesus com clareza consegue resistir às imitações que o mundo oferece. Dentre os principais perigos enfrentados pelos colossenses estava uma sutil, mas devastadora, forma de engano, um tipo de sabedoria humana travestida de espiritualidade profunda. Paulo a denuncia em Colossenses capítulo 2, versículo 8, quando adverte: "Tende cuidado, para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo." Essa exortação revela que o problema não estava na filosofia em si, mas naquilo que era contrário à verdade do Evangelho, mesmo quando parecia coerente, lógica ou até nobre. Muitas dessas ideias tinham aparência de piedade. Elas misturavam elementos do judaísmo, como a guarda de dias e festividades, com práticas ascéticas e experiências místicas, tudo em nome de uma espiritualidade mais elevada. No entanto, em sua essência, esses ensinos esvaziavam a cruz, pois insinuavam que Cristo não era suficiente. Ao apresentar caminhos alternativos para a plenitude espiritual, esses falsos mestres minavam a confiança do povo na obra consumada de Jesus. O resultado era uma fé inquieta, constantemente em busca de algo mais, como se o Evangelho fosse um ponto de partida e não o próprio destino. A astúcia desse tipo de engano está justamente em seu disfarce. Não se trata de heresias escancaradas, mas de distorções sutis, cheias de linguagem religiosa e aparência de sabedoria. Isso fazia com que muitos se rendessem a essas práticas por medo de estarem incompletos em sua caminhada com Deus. Paulo sabia que esse tipo de opressão espiritual era perigoso, pois roubava a liberdade que há em Cristo e substituía a fé viva por um sistema de regras, experiências emocionais e conceitos humanos. O apóstolo, portanto, levanta uma barreira contra essas influências, chamando os colossenses a se firmarem exclusivamente em Jesus. Ele os convida a olhar para Cristo como a fonte de toda sabedoria, de toda revelação e de toda transformação verdadeira. Nada do que o mundo oferece, por mais bonito que pareça, pode substituir o que Deus já revelou em seu Filho. Essa é uma mensagem que confronta diretamente a mentalidade moderna, onde muitas vezes a fé cristã é tratada como algo que precisa ser constantemente complementado com autoajuda, coaching ou sincretismos contemporâneos. Diante disso, a pergunta que deve ecoar em nossos corações é: estamos vivendo uma fé pura e centrada em Cristo, ou temos sido seduzidos por caminhos alternativos que nos prometem plenitude, mas nos afastam da cruz? A clareza dessa resposta pode determinar se estamos, de fato, firmados sobre a rocha ou construindo sobre a areia. No coração da carta aos Colossenses está a revelação mais poderosa e transformadora da fé cristã, a supremacia absoluta de Cristo. Ele não é apenas mais um mestre entre muitos, nem uma alternativa espiritual entre tantas. Ele é o centro de tudo o que existe, o começo e o fim, o Criador e o sustentador de todas as coisas, como já havia sido afirmado em Colossenses capítulo 1, versículo 16. No capítulo 2, essa verdade ganha contornos ainda mais vívidos, mostrando que qualquer espiritualidade que não esteja alicerçada completamente em Jesus é vazia e enganosa. Paulo insiste em mostrar que em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Esta frase, rica em conteúdo teológico, afirma que tudo o que Deus é, tudo o que o homem precisa de Deus, está totalmente presente em Jesus. Não há lacunas, não há necessidade de acréscimos.
Quando o apóstolo declara isso, ele está desconstruindo qualquer argumento que coloque Cristo como ponto de partida para uma jornada que precise ser completada com práticas humanas. O cristão não precisa buscar fora de Cristo algo que complemente sua fé. A verdadeira espiritualidade começa e termina nele. A supremacia de Cristo também tem implicações práticas. Ela significa que não há área da vida que esteja fora do seu domínio e cuidado. A sabedoria que guia, o poder que sustenta, o amor que cura e a graça que transforma, tudo isso está plenamente disponível em Jesus. Quando a igreja entende isso, ela deixa de correr atrás de novidades espirituais, de modismos doutrinários, de experiências emotivas que só produzem euforia momentânea. A estabilidade espiritual nasce da confiança inabalável na suficiência do Salvador. Essa verdade, porém, precisa ser vivida com profundidade e não apenas proclamada. Muitos confessam com os lábios que Jesus é suficiente, mas no cotidiano se deixam levar por práticas que contradizem essa convicção. Buscam revelações místicas, dependem de líderes carismáticos, seguem rituais que prometem mais unção ou maior comunhão com Deus. Tudo isso revela uma fé que ainda não compreendeu o escândalo e a beleza da cruz, onde a plenitude foi revelada de forma definitiva. Ao nos depararmos com a supremacia de Cristo, precisamos fazer uma escolha: ou Ele é tudo, ou Ele não é nada. Não há espaço para meios termos ou para negociações com as estruturas religiosas que colocam o homem no centro. A espiritualidade verdadeira é aquela que se curva diante de Jesus como Senhor absoluto, reconhecendo que fora dele não existe vida, não existe verdade, não existe caminho. Quando Paulo afirma, em Colossenses capítulo 2, versículo 9, que em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade, ele não está apenas transmitindo uma informação teológica. Ele está confrontando uma mentira espiritual que ameaçava a igreja. Essa declaração corta como uma espada as ideias dualistas da época, que separavam o mundo espiritual do mundo físico, sugerindo que Deus jamais poderia habitar plenamente em um corpo humano. Ao dizer que a plenitude da divindade habita em Cristo de forma corporal, o apóstolo está afirmando que o próprio Deus se revelou completamente em Jesus, com carne, ossos, sentimentos e presença visível. A escolha do termo plenitude não é acidental. Ele carrega o sentido de totalidade, de algo que não pode ser acrescentado ou completado por mais nada. Para os colossenses, que estavam cercados por discursos que prometiam experiências mais profundas com Deus, através de rituais, anjos ou revelações especiais, essa afirmação era revolucionária. Não havia camadas adicionais de espiritualidade a serem desbloqueadas fora de Cristo. Tudo o que Deus é, tudo o que Deus oferece, foi encarnado em uma única pessoa, Jesus, o Filho. Isso muda completamente a maneira como nos relacionamos com a fé e com a nossa identidade espiritual. Compreender essa verdade transforma a maneira como enxergamos nossa comunhão com Deus. Não estamos à mercê de fórmulas religiosas nem dependentes de gurus espirituais. Não há atalhos sagrados nem degraus ocultos para alcançar a plenitude divina. Em Cristo, Deus já se deu por completo. A encarnação do Verbo é a prova definitiva de que o céu se inclinou até a terra, e a presença de Deus se tornou acessível, visível e relacional. É por isso que o Evangelho não é uma sugestão de aperfeiçoamento moral, mas uma revelação de que a divindade se fez homem, para que o homem se reconectasse com Deus sem intermediários. Negligenciar essa verdade é cair nas mesmas armadilhas que os colossenses enfrentavam. Quando um cristão vive como se Cristo fosse apenas parte de sua fé e não sua fonte completa, ele abre espaço para inseguranças espirituais, dependência de experiências externas e uma constante sensação de insuficiência.
Paulo escreve com paixão para romper esse ciclo. Ele quer que os cristãos saibam que a plenitude de Deus não está escondida, não está distante e não está em outro lugar. Ela está em Cristo e Cristo está acessível a todos os que creem. Viver a partir dessa consciência é um chamado à liberdade e à maturidade espiritual. Não precisamos mais buscar por algo que já nos foi dado. A questão não é o quanto mais podemos receber, mas o quanto ainda não entendemos do que já nos foi concedido. Em Jesus, toda a plenitude está presente, não apenas como doutrina, mas como realidade que transforma todos os aspectos da existência. Logo após afirmar que toda a plenitude da divindade habita em Cristo, Paulo declara que nós também estamos completos nele. Colossenses capítulo 2, versículo 10. Essa é uma das afirmações mais ousadas da teologia cristã, porque ela estabelece que a plenitude divina que habita em Jesus agora está disponível para nós por meio da união espiritual com Ele. Em outras palavras, a nossa suficiência não vem de nós mesmos, mas da nossa posição em Cristo. Essa união não é simbólica nem poética, ela é real, espiritual, eterna. E é justamente essa realidade que revoluciona a vida cristã. Estar em Cristo não é uma metáfora, é uma nova condição de existência. Significa que tudo o que Ele conquistou se tornou nosso por meio da fé. Sua morte é nossa morte, sua ressurreição é nossa nova vida, sua vitória é nossa herança. A plenitude que há nele não é apenas contemplada de longe, mas compartilhada conosco, que fomos enxertados nele como ramos ligados à videira. Isso muda radicalmente nossa identidade. Já não somos mais definidos por nossas falhas, carências ou histórias passadas, mas pela realidade de estarmos ligados àquele em quem habita toda a plenitude. Esse conceito confronta diretamente a mentalidade de escassez espiritual que domina muitos corações. Há cristãos que vivem constantemente em busca de mais unção, mais revelação, mais poder, como se estivessem sempre em falta diante de Deus. Paulo está dizendo que, em Cristo, já recebemos tudo o que é necessário para viver de forma plena e frutífera. O problema não é a ausência de bênçãos, mas desconhecimento da riqueza que já nos foi concedida. Muitos vivem como servos tentando conquistar o favor do Senhor, quando na verdade foram chamados a viver como filhos, herdeiros, participantes da plenitude divina. Entender essa união também redefine a maneira como enfrentamos as pressões do mundo e as tentações espirituais. Não estamos sozinhos, não estamos desconectados da fonte. Ao contrário, estamos habitando em Cristo e Ele habita em nós. Isso nos dá autoridade sobre as acusações do inimigo, poder sobre o pecado e segurança diante das incertezas da vida. A plenitude que há nele se torna a base da nossa firmeza e não algo a ser conquistado por esforço humano. A partir disso, a fé deixa de ser uma luta para chegar lá e passa a ser uma jornada para explorar tudo o que já foi depositado em nós por estarmos nele. Esse é o segredo da verdadeira transformação. Não nos tornamos completos porque melhoramos ou porque acumulamos mais experiências religiosas, mas porque fomos enxertados em Cristo e nele já temos tudo. O Evangelho não nos convida a correr em busca de uma promessa distante, mas a permanecer firmemente ligados àquele que já nos fez participantes da sua plenitude. Em Colossenses capítulo 2, versículo 11, Paulo apresenta uma imagem poderosa e profundamente simbólica para descrever a transformação que acontece na vida do cristão. A circuncisão feita por Cristo, não com mãos humanas, mas espiritual. Esse corte não é físico, mas espiritual. Uma separação definitiva entre a velha natureza pecaminosa e a nova vida gerada em união com Cristo. A referência à circuncisão remete diretamente à aliança feita por Deus com Abraão, um sinal visível que separava o povo de Deus dos demais. Agora, porém,
Paulo anuncia que esse sinal foi elevado a um nível mais profundo, não mais no corpo, mas no coração. Essa nova circuncisão marca o fim do domínio do pecado sobre a nossa vida. Cristo, ao nos unir a Ele, realiza uma cirurgia espiritual em nosso interior. Ele corta, separa e elimina aquilo que nos escravizava, a natureza carnal, os desejos desordenados, os impulsos destrutivos. Esse ato não é simbólico, é uma realidade espiritual definitiva. Não se trata de uma reforma moral, mas de uma transformação ontológica. Aquilo que éramos antes foi deixado para trás. Não somos apenas perdoados, somos recriados. Há uma ruptura real com o velho homem, e essa ruptura é a base da nossa nova identidade. Paulo enfatiza que essa circuncisão não é realizada por mãos humanas, o que significa que não é fruto de esforço, mérito ou ritual religioso. Ela é obra exclusiva de Cristo, realizada no momento em que o ser humano é unido a Ele pela fé. Isso destrói qualquer tentativa de alcançar favor divino por meio de práticas externas. A verdadeira espiritualidade, portanto, não é definida por sinais exteriores, mas por uma transformação interior operada por Deus. O que nos identifica como povo do Senhor não é um símbolo visível, mas a marca invisível da nova natureza implantada por Cristo. Esse ensino era particularmente importante para os colossenses, que estavam sendo pressionados por tradições judaicas que exigiam a circuncisão física como sinal de aliança com Deus. Paulo responde dizendo que em Cristo já receberam uma circuncisão superior, mais profunda, mais eficaz, e esse princípio continua atual. Ainda hoje, muitos cristãos são tentados a medir sua espiritualidade por meio de sinais externos, rituais, comportamentos, aparências, mas o Evangelho nos chama a olhar para dentro, para a obra realizada pelo Espírito em nosso coração. Essa circuncisão espiritual nos chama a viver de maneira coerente com a nova identidade que recebemos. O velho homem foi cortado, mas muitos ainda tentam costurá-lo de volta ao coração. Precisamos lembrar que aquilo que Cristo removeu não deve mais ser alimentado. Ele nos deu um novo coração, um novo espírito, uma nova vida. E viver nessa verdade é o que nos diferencia, não apenas diante dos homens, mas diante de Deus. No mesmo fluxo em que descreve a circuncisão espiritual operada por Cristo, Paulo conecta essa transformação interior a um ato externo profundamente simbólico, o batismo. Em Colossenses capítulo 2, versículo 12, ele declara que fomos sepultados com ele no batismo. Essa imagem é forte, porque o sepultamento é o fim de uma história, marca o término de uma vida. Ao dizer que fomos sepultados com Cristo, Paulo está afirmando que a nossa antiga natureza não foi apenas corrigida, ela foi encerrada. Houve uma ruptura definitiva com o passado, uma morte que nos libertou da velha criação. O batismo, portanto, não é um rito vazio, nem uma tradição sem sentido. Ele é o testemunho público de uma realidade espiritual já operada em nosso interior, a morte do velho homem. Quando descemos as águas e proclamamos que fomos crucificados com Cristo e que a vida antiga já não nos define, esse ato é mais do que simbólico. Ele é sacramental no sentido de ser um marco visível de uma verdade invisível. Ao emergirmos das águas, declaramos que nascemos para uma nova vida, uma existência que agora está oculta em Deus. A força dessa verdade é que ela nos liberta do peso de tentar reformar o que já morreu. Muitos cristãos vivem tentando melhorar sua antiga natureza, como se pudessem domar o pecado com disciplina ou silenciar o velho eu com força de vontade. Mas o Evangelho nos oferece um caminho superior, morrer com Cristo. O batismo é a nossa assinatura nesse ato final de renúncia.
onde deixamos para trás não apenas nossos pecados, mas também a nossa própria autonomia. E isso não nos diminui, nos liberta. Pois somente quem morre com Cristo pode também ressuscitar com Ele para uma nova vida. Essa perspectiva deveria mudar a forma como encaramos nossas lutas internas. Em vez de tentar vencer na força do braço, somos chamados a lembrar que já morremos para o pecado. Ele perdeu seu domínio. Fomos sepultados. O velho homem não tem mais autoridade. A consciência dessa verdade não elimina os conflitos, mas nos dá uma base sólida para enfrentá-los com fé e segurança. Nossa vitória não está em tentar mais, mas em crer na obra consumada. Isso é o que torna o batismo uma das declarações mais ousadas e libertadoras da fé cristã. Sepultados com Cristo, não somos mais devedores à carne. Somos livres para viver uma vida que reflita a nova criação que agora habita em nós. O batismo, portanto, não é o fim de uma cerimônia religiosa. É o início de uma nova jornada, onde a morte que experimentamos se transforma no portal de uma vida que glorifica a Deus em tudo. A morte com Cristo no batismo não é o ponto final. Ela é a porta de entrada para uma nova dimensão de existência. Paulo segue sua explanação em Colossenses capítulo 2, versículo 12, ao afirmar que fomos também ressuscitados com Ele, mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Essa ressurreição espiritual é o eixo de toda a nova vida cristã. Não estamos apenas perdoados, estamos vivos. Não somos apenas livres do pecado, somos participantes de uma nova natureza. É uma vida que carrega em si o poder da ressurreição. A mesma fé que nos une à morte de Cristo é a que nos conecta à sua vida ressurreta. Não é uma fé abstrata, mas uma confiança ativa no poder de Deus que venceu a morte. Essa fé nos tira da posição de espectadores e nos insere na experiência da nova criação. O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus agora opera em nós, capacitando-nos a viver de forma completamente diferente. Não somos mais movidos pela carne, mas pelo Espírito. Não andamos mais nas trevas, mas na luz. É uma transformação que começa por dentro, mas que se manifesta em cada aspecto da nossa caminhada. Essa nova vida não é apenas futura, ela é presente. Muitos cristãos vivem como se a ressurreição fosse algo a ser experimentado apenas na eternidade, mas Paulo está dizendo que ela já começou. Fomos ressuscitados, já agora, hoje. Isso significa que não estamos mais sujeitos ao ciclo do pecado e da culpa. Podemos viver em novidade de vida. O que antes era impossível, amar com sinceridade, perdoar com profundidade, resistir ao mal com firmeza, agora se tornou realidade. Não porque somos fortes, mas porque a vida de Cristo foi implantada em nós. Esse entendimento muda nossa expectativa sobre a santidade. Ela deixa de ser um fardo e se torna uma expressão da vida que já possuímos. Somos santos porque fomos vivificados com Cristo. O mesmo poder que abriu o túmulo está à disposição para abrir as prisões interiores da alma. E isso não depende de obras, mas de fé. A fé que nos une ao Salvador também nos conduz a uma vida transformada. E essa transformação não é idealista, é prática, visível, diária. Ela se expressa nas escolhas, nos relacionamentos, na forma como reagimos às pressões e aos desafios da vida. Ressuscitados com Cristo, somos chamados a viver como cidadãos do reino, mesmo enquanto ainda habitamos este mundo. A nova realidade que recebemos pela fé redefine nossas prioridades, reposiciona nossa identidade e estabelece um novo padrão de vida. Essa é a boa notícia que muda tudo. Não somos mais os mesmos. A ressurreição de Cristo não é apenas uma vitória dele, é a nossa também. Talvez um dos textos mais poderosos de Colossenses capítulo 2 esteja no versículo 14,
onde Paulo afirma que Cristo riscou a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e a removeu inteiramente, encravando-a na cruz. A linguagem aqui é jurídica e contábil. Ele está falando de uma dívida registrada, uma lista de acusações legítimas contra nós, documentada e exigível diante de Deus. Essa cédula era como um contrato assinado, registrando tudo o que nos tornava culpados diante do Senhor. Mas a cruz alterou esse cenário por completo. Na cultura da época, quando uma dívida era paga, o credor costumava cravar publicamente o documento quitado para declarar que a obrigação havia sido removida. Paulo se apropria dessa imagem para dizer que nossa condenação foi não apenas perdoada, mas removida com total publicidade na cruz. Cristo tomou sobre si cada acusação, cada sentença, cada falha, e rasgou o registro que nos mantinha debaixo de culpa. E isso não foi feito em segredo, nem com restrições. Foi exposto diante do universo no lugar de maior vergonha e dor, o madeiro. Ali, Deus declarou que não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Esse perdão não é superficial, ele é radical. Ele não apenas nos livra da penalidade do pecado, mas também quebra a força que a culpa exercia sobre nós. A vergonha que nos mantinha distantes, o medo que nos paralisava, o sentimento de inadequação que nos impedia de nos aproximarmos de Deus, tudo isso foi cancelado na cruz. Não estamos mais tentando nos justificar diante de Deus. Já fomos justificados. Não estamos correndo atrás do favor dele. Já o recebemos. A cruz é o fim da dívida e o início de uma nova contabilidade celestial, onde nossa ficha está limpa pelo sangue do Cordeiro. Essa revelação muda profundamente nossa forma de viver. Um cristão que entende que sua dívida foi cancelada não vive mais tentando se provar diante de Deus. Ele serve não para ser aceito, mas porque já foi aceito. Ele obedece não por medo, mas por gratidão. Ele confessa seus pecados, não para conquistar o perdão, mas para se manter alinhado com a liberdade que já recebeu. A cruz redefine nossa motivação espiritual. Ela substitui o fardo da religião pela alegria da redenção. E isso é libertador. A mensagem da cruz é simples e profunda. O que era contra nós foi destruído. Não há mais cédula, não há mais registros contra o nosso nome. Há apenas graça, há apenas perdão. E isso muda tudo. Não vivemos mais como devedores, mas como filhos reconciliados. A cruz, antes símbolo de derrota, se tornou o selo da nossa liberdade eterna. Logo após afirmar que nossa dívida foi cravada na cruz, Paulo revela outro aspecto extraordinário da obra de Cristo. Ele despojou os principados e potestades e publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Colossenses, capítulo 2, versículo 15. Essa linguagem militar revela um conflito cósmico que se desenrolou de forma invisível enquanto Jesus era crucificado. Aparentemente derrotado, ensanguentado e humilhado, o Filho de Deus estava, naquele exato momento, vencendo as forças do mal de maneira definitiva. Não foi uma derrota aparente que depois se reverteu. Foi uma vitória escondida que se revelou com glória. Os principados e potestades representam mais do que governos humanos ou estruturas visíveis. Trata-se de realidades espirituais malignas que operam nos bastidores da história, manipulando sistemas, escravizando consciências, oprimindo corações. Desde a queda, a humanidade esteve sujeita à tirania desses poderes, mas na cruz, Cristo os despojou, ou seja, arrancou deles todo o poder, toda a autoridade, toda a legalidade para nos manter presos. Eles foram humilhados publicamente e não em silêncio. A cruz se tornou o palco onde o reino de Deus anunciou sua supremacia sobre todo o império das trevas. Essa vitória não é apenas teológica, ela é existencial.
Ela significa que todo cristão, ao ser unido a Cristo, compartilha dessa conquista. Já não estamos mais sob domínio do medo, da opressão espiritual ou da condenação maligna. Aquelas vozes que nos acusavam, que nos amedrontavam, que nos mantinham prostrados, todas foram silenciadas pelo sangue de Jesus. A autoridade de Satanás foi quebrada. Ele continua a agir, mas sua influência não é mais legal sobre os que estão em Cristo. Somos livres, não por resistência própria, mas porque o vencedor habita em nós. Muitos vivem como se ainda estivessem sujeitos a maldições, rituais, cadeias espirituais que foram anuladas na cruz. Há um cristianismo que, sem perceber, reacende o medo do inimigo, como se ele ainda tivesse poder legítimo sobre os filhos de Deus. Paulo combate exatamente esse tipo de pensamento. Ele quer que os colossenses e nós vivam conscientes de que estão em um reino onde a luz já venceu as trevas. A fé nesse triunfo não é arrogância, é segurança. Não se trata de subestimar o inimigo, mas de não superestimá-lo à luz da cruz. Viver à sombra dessa vitória é rejeitar o cativeiro da dúvida e caminhar com autoridade espiritual. Não somos mais vítimas do mal. Somos testemunhas de um rei que venceu em nosso lugar. A cruz foi uma emboscada santa. Enquanto os poderes do mal pensavam que destruíam o Messias, estavam sendo expostos e derrotados de maneira irreversível. E essa verdade é o chão onde nossa liberdade espiritual se firma todos os dias. Depois de apresentar a vitória de Cristo sobre os poderes espirituais, Paulo volta seu olhar para uma outra forma de opressão, o legalismo religioso. Em Colossenses capítulo 2, versículo 16, ele adverte: portanto, ninguém vos julgue pelo comer, ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados. Essa exortação é dirigida a uma comunidade que estava sendo pressionada a se submeter a normas e rituais do judaísmo, como se essas práticas fossem necessárias para agradar a Deus. Paulo, com autoridade pastoral, rejeita essa imposição com firmeza. O problema do legalismo é que ele reduz a vida espiritual a um conjunto de regras externas. Ele faz parecer que a aceitação divina está condicionada ao cumprimento de rituais, dietas, calendários religiosos. É uma espiritualidade baseada no desempenho e não na graça. Para os colossenses, isso era sedutor, pois oferecia uma sensação de controle e superioridade. Mas, ao mesmo tempo, criava um fardo esmagador, pois ninguém consegue cumprir perfeitamente todas essas exigências. O resultado: culpa, comparação, hipocrisia. A liberdade do Evangelho se perdia no peso de uma religiosidade vazia. Cristo nos libertou desse sistema. A cruz foi o fim da aliança baseada na letra da lei como meio de justificação. Agora, vivemos sob uma nova realidade, a do Espírito. Isso não significa que não há mais obediência ou princípios, mas que não buscamos mais agradar a Deus por medo ou obrigação. Obedecemos porque amamos, servimos porque fomos alcançados, vivemos em santidade porque fomos feitos novos. As regras que nos oprimiam foram substituídas pela presença do Espírito que nos guia internamente. O foco não está mais no que fazemos, mas em quem nos tornamos nele. A advertência de Paulo permanece atual. Em cada geração surgem vozes que tentam impor novos códigos de pureza, novas exigências para sermos considerados espirituais, seja através de vestimentas, hábitos alimentares, calendários de festas, jejuns ou liturgias rígidas. O legalismo reaparece com nova roupagem, mas sua essência é sempre a mesma: deslocar a suficiência de Cristo e colocar o mérito humano no centro da salvação. Contra isso, o Evangelho ergue sua bandeira de liberdade. A verdadeira espiritualidade não nasce de normas, mas de relacionamento. Não somos definidos pelo que evitamos ou pelo que seguimos, mas por quem habita em nós. Não é o ritual que nos purifica, é o sangue de Cristo.
Não é a festa que nos aproxima de Deus, é a fé. Ninguém tem o direito de nos julgar com base em regras humanas, pois fomos aceitos pelo único cuja opinião realmente importa. E nele já estamos completos. Paulo segue desmantelando as estruturas religiosas que ameaçavam a liberdade dos colossenses ao afirmar que essas coisas são sombras das que haviam de vir, mas o corpo é de Cristo. Colossenses capítulo 2, versículo 17. Essa frase carrega uma metáfora poderosa. Tudo aquilo que era exigido sob a antiga aliança, os sacrifícios, as festas, os sábados, os alimentos, era apenas uma sombra projetada por algo maior, por uma realidade que estava por vir. E essa realidade é Cristo. A sombra tem forma, mas não tem substância. Ela aponta para algo, mas não é esse algo. A crítica de Paulo não é contra os elementos da antiga aliança em si, mas contra a tentativa de tratá-los como definitivos. Eles eram pedagógicos, temporários, sinalizadores. Serviam como trilhos que conduziam o povo até a plenitude da revelação em Cristo. Mas agora que a luz chegou, viver preso às sombras é andar de costas para a realidade. É como alguém que insiste em abraçar a fotografia de um ente querido quando esse ente querido está presente ao seu lado. É um apego equivocado ao símbolo, ignorando a presença viva que ele apontava. Essa distinção entre sombra e corpo exige discernimento. Em tempos de confusão espiritual, muitos cristãos se encantam com as formas exteriores da religiosidade, as tradições antigas, os rituais, os elementos visíveis. Mas é preciso perguntar: isso revela Cristo ou apenas repete padrões antigos? A maturidade espiritual nos ensina a valorizar o que é eterno, a identificar o que tem substância e o que é apenas reflexo. Não se trata de desprezar a história da fé, mas de entender que tudo converge em Cristo. Ele é o centro, a realidade, o corpo do qual todas as sombras emanavam. Esse discernimento também é necessário para a nossa prática espiritual diária. Há orações que são feitas mais por tradição do que por fé. Há jejuns que são praticados mais por costume do que por comunhão. Há músicas, cultos e liturgias que parecem cheias de reverência, mas estão vazias de Cristo. Paulo nos convida a olhar para além da aparência, além da sombra. Ele nos chama para a realidade da presença viva de Jesus, que nos alimenta, nos guia e nos transforma. Não precisamos viver de representações quando podemos viver de relacionamento. A maturidade da fé está em saber reconhecer onde está a substância. E essa substância tem nome: Jesus. Tudo o que é apenas forma, tradição ou ritual precisa se submeter à realidade dele. Pois quando temos o corpo, não precisamos mais da sombra. E quando o corpo é rejeitado, tudo o que resta são formas vazias que não podem salvar, nem transformar, nem sustentar a alma. Depois de confrontar o legalismo e o apego às sombras da antiga aliança, Paulo se volta para uma ameaça ainda mais sutil: o misticismo religioso. Em Colossenses capítulo 2, versículo 18, ele alerta: ninguém vos domine a seu bel prazer com pretexto de humildade e culto aos anjos, envolvendo-se em coisas que não viu, estando debalde inchado na sua carnal compreensão. Essa advertência é dirigida àqueles que estavam promovendo experiências espirituais elitistas, baseadas em visões, contatos com seres celestiais e práticas ascéticas extremas. Tudo isso envolto em uma aparência de humildade, mas motivado por orgulho espiritual. O misticismo religioso é perigoso porque confunde profundidade com excentricidade. Ele cria uma falsa espiritualidade baseada em revelações privadas, experiências superiores e práticas que supostamente levam a um nível mais alto de comunhão com Deus. Mas, no fundo, ele exclui a simplicidade do Evangelho e coloca ênfase na performance individual.
Aquilo que deveria levar à dependência de Cristo se torna uma tentativa de autopromoção espiritual. Paulo está dizendo: não se deixem enganar por isso. A verdadeira fé não depende de visões celestiais, mas da palavra encarnada. Esse tipo de engano persiste até hoje. Em diversas comunidades, há um fascínio crescente por experiências sensacionais, aparições, êxtases espirituais e práticas esotéricas disfarçadas de cristianismo. Alguns se dizem mais espirituais por jejuarem mais, orarem mais alto ou terem acesso a revelações que os outros não têm. Criam-se castas espirituais dentro da igreja, onde alguns são tratados como especiais e os demais como cristãos de segunda classe. Essa distorção não apenas fere a comunhão, mas também destrói a centralidade de Cristo, substituindo-a pela busca incessante por experiências extraordinárias. Paulo desmascara essa mentalidade chamando-a de inchaço carnal, ou seja, por trás da aparência de humildade existe vaidade. Por trás do culto aos anjos existe idolatria disfarçada. Ao invés de se aprofundar em Cristo, o místico se afasta dele, buscando aquilo que não foi revelado, e o resultado é um cristianismo instável, emocionalmente dependente de manifestações e espiritualmente vazio de verdade. A fé deixa de ser firmada na rocha da palavra e passa a flutuar nas nuvens das emoções. O Evangelho nos chama para uma fé sólida, centrada na pessoa de Jesus, na revelação das Escrituras e na comunhão com o Espírito Santo. Qualquer espiritualidade que exalte experiências acima da cruz, que promova práticas acima da palavra, que valorize sentimentos mais do que a verdade, está nos desviando do centro. A verdadeira humildade é permanecer em Cristo, sem buscar além do que Deus já revelou, com os pés no chão e os olhos na cruz. Em meio às advertências contra o legalismo e o misticismo, Paulo oferece o antídoto mais eficaz para esses desvios: manter-se ligado à cabeça, que é Cristo. Ele afirma que muitos estavam se afastando, não retendo a cabeça, da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por juntas e ligamentos, cresce com o aumento que vem de Deus. Colossenses capítulo 2, versículo 19. Essa metáfora do corpo revela algo precioso. O crescimento espiritual não é produzido por esforços isolados, mas por uma conexão viva e contínua com Jesus, que governa e alimenta cada parte da igreja. Cristo como cabeça não é apenas uma figura de autoridade, mas de sustento. Toda nutrição espiritual, toda direção verdadeira, todo impulso de vida flui dele para os membros do corpo. A igreja não é um amontoado de indivíduos tentando se aperfeiçoar sozinhos. É um organismo vivo, onde cada parte depende da cabeça e serve ao propósito do todo. Quando um membro se desconecta, mesmo que busque crescimento, se enfraquece. Paulo está mostrando que só há crescimento saudável quando estamos firmemente enraizados em Jesus, e não em tradições, líderes, doutrinas humanas ou experiências particulares. Essa verdade confronta a cultura da independência espiritual que se espalha em nossos dias. Muitos cristãos tentam crescer sozinhos, guiados por suas próprias convicções, afastados da comunidade e da centralidade de Cristo. Outros se apegam a ministérios, pregadores ou movimentos, como se a vida espiritual dependesse dessas fontes. Paulo está dizendo com clareza: o crescimento que vale é o que vem de Deus, e esse crescimento só ocorre quando estamos ligados à cabeça. O resto é esforço em vão, aparência sem vida, ativismo religioso sem transformação interior. Manter-se ligado à cabeça também significa submeter-se à condução de Cristo em todas as áreas da vida. Não apenas buscar consolo em tempos de dor,
Mas direção em tempos de decisão significa permitir que Ele molde nossa mente, dirija nossos relacionamentos, determine nossas prioridades. É viver com a consciência de que tudo flui dele. Nossa força, nossa esperança, nossa identidade, nossa missão. Quando essa conexão é real, o crescimento espiritual deixa de ser um peso e se torna o fruto natural de quem está vivo em Cristo. O segredo do crescimento verdadeiro não está em fazer mais, mas em permanecer mais profundamente conectado. Não se trata de buscar novidades, mas de aprofundar raízes na fonte eterna. A cabeça nunca falha em nutrir o corpo. Somos nós que, por vezes, negligenciamos essa ligação vital. Crescer em Cristo é um convite à dependência, não à performance. E essa dependência é o caminho da maturidade espiritual, que transforma, sustenta e glorifica a Deus. Ao final de Colossenses capítulo 2, Paulo já deixou claro que não há nada fora de Cristo que possa completar aquilo que Deus já realizou. Toda a plenitude da divindade habita nele e nele também fomos feitos plenos. Mas saber disso é diferente de viver isso. O grande desafio do cristão não é apenas crer na suficiência de Cristo como doutrina, mas experimentá-la no cotidiano. É nas tensões da vida diária que essa verdade precisa ser encarnada, quando as vozes do medo, da insegurança, do perfeccionismo ou da religiosidade tentam nos convencer de que ainda falta algo. Viver a suficiência de Cristo todos os dias é uma escolha consciente de não colocar nossa identidade em circunstâncias, pessoas ou conquistas. Significa resistir à tentação de buscar validação em títulos, experiências espirituais ou realizações pessoais. É manter o coração firmado naquilo que Ele já fez e não naquilo que ainda queremos alcançar. Em um mundo que constantemente nos empurra para mais esforço, mais comparação, mais produtividade, a suficiência de Cristo soa como um descanso, mas também como um escândalo, porque ela confronta nosso orgulho e nos chama à humildade de receber. Essa vida plena em Cristo não é passiva, ela é ativa, vibrante, marcada por frutos visíveis de transformação. Mas esses frutos não são provas do nosso esforço, e sim evidências da graça que opera em nós. O Evangelho nos chama a permanecer nele, e é dessa permanência que brota tudo o que precisamos. Isso exige vigilância, porque diariamente somos tentados a voltar aos velhos padrões: merecimento, autopromoção, culpa, comparação. A cada dia precisamos lembrar: já estamos completos, já fomos aceitos, já fomos libertos, já fomos reconciliados. Nada precisa ser acrescentado à cruz. Essa suficiência também nos livra do medo do futuro. Se Cristo é suficiente, então nada nos faltará. Se Ele já nos deu tudo, então podemos enfrentar qualquer estação com confiança. Se nele já temos plenitude, então mesmo as perdas e dores não anulam o que recebemos. A fé na suficiência de Cristo nos dá estabilidade emocional, firmeza espiritual e paz interior, mesmo em meio ao caos. Não porque tudo está bem, mas porque Ele já nos fez completos, e isso não depende das circunstâncias externas. Estar completo em Cristo é mais do que uma realidade espiritual, é uma forma de viver, é escolher a cada manhã repousar na obra consumada. É levantar os olhos acima das sombras e fixá-los na realidade que já nos foi dada. É confiar que tudo o que somos, temos e precisamos está nele. Não há mais o que buscar fora. Só resta mergulhar mais fundo no que já recebemos. E isso é suficiente. Isso é liberdade. Isso é vida. Tem verdades que não envelhecem. Elas apenas se tornam mais valiosas com o tempo. Compartilhe esse vídeo com quem você sabe que valoriza a palavra. E me conte nos comentários o que mais te tocou nesse capítulo. Sua experiência pode iluminar o caminho de outros. E claro, se ainda não está inscrito, essa é a hora de fazer parte dessa comunidade que leva a Bíblia a sério.